Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós pedimos que compartilhem elas com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibiliza por mais tempo o acesso às nossas reuniões virtuais. Também sempre esclarecemos que os nossos estudos são feitos em temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, aos quais nós os estudamos de maneira alternada. Hoje nós temos o nosso tema especial do mês, Refazendo Esperanças. E quem nos trará suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, Éder Andrade. Éder é integrante da comunidade espírita cristã O Consolador, localizada em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Éder, por favor, as suas palavras iniciais. Nosso abraço a todos os companheiros do Lar de Teresa. Muito obrigada, Éder. Vamos então fazer a leitura de nossa página inicial. Nossa página de hoje tem como título Insucesso e Recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventarias em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não deves insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. É uma mensagem do irmão José, que está no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, da editora Didier. Vamos então para a nossa prece inicial. Vamos unir os nossos pensamentos, pensando na doce imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do nosso irmão Éder junto conosco, que nos trará suas reflexões baseados nessa doutrina de amor e consolação, e principalmente baseado nos ensinos que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. Pedimos assim que ele receba as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. Éder, a palavra é sua. É um prazer muito grande estar aqui para trocar ideias a respeito do tema. Nós, refletindo nas orientações que a casa nos solicitou, vamos tentar, dentro desse espaço de tempo, convidar a todos a uma profunda reflexão. André Luiz nos conta, no livro Os Mensageiros, logo no meio do livro, quando ele se reúne numa determinada reunião, numa sala, onde ele vai encontrar muitos espíritos que partiram de nosso lar com missões específicas para trabalharem na Terra como médiuns, com um compromisso assumido. É interessante que, nessa reunião, os companheiros se ajudam mutuamente, conversando, trocando ideia sobre as dificuldades enfrentadas e o motivo do possível fracasso na última encarnação. Lendo
com bastante atenção e observando os textos de reflexão que a casa nos oferece, parei para perceber uma coisa interessante. Quando nós reencarnamos, todos nós enfrentamos grandes desafios. Não tenham sombra de dúvida. Como, por exemplo, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos diz de maneira clara que a trajetória reencarnatória não é algo fácil. Nós vamos encontrar percalços. É um caminho difícil a se trilhar. Numa comparação grosseira, poderíamos dizer um caminho de pedras, tempestades, vendavais, mas isso não quer dizer que a gente vá esmorecer. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de dificuldade, e esses momentos nos levam a parar para pensar. Existem companheiros que se aborrecem e se afastam do movimento espírita, da casa espírita, por questões ligadas até mesmo a seu ego. Mas nós sabemos que precisamos superar as nossas dificuldades. Entre os textos que a casa nos ofereceu para uma reflexão, nós temos um deles, muito conhecido, que é o Capacete da Esperança. Capacete da Esperança, eu poderia dizer um verdadeiro elmo, como na Idade Média os cavaleiros medievais usavam. Não era só um capacete, era um elmo, para se proteger de pancadas, de todo tipo de objetos arremessados à sua cabeça. O próprio André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, já nos conta que no plano espiritual, alguns espíritos utilizam verdadeiros capacetes para se protegerem não apenas das formas de pensamento endereçadas a eles, que levam a processos de perturbação. Não é apenas fisicamente a ideia do capacete. Nós temos que construir esse capacete através de formas de pensamento positiva. Nós temos que plasmar pensamentos que formem uma verdadeira proteção, não apenas na nossa mente, mas também em todo o nosso ser. Não é pelo simples fato de nós estarmos encarnados passando por uma prova difícil que nós devemos devolver as agressões ao semelhante na mesma moeda. Não, nós estamos aqui para nos reeducarmos. No livro Ação e Reação, no capítulo 2, instruções, orientações do instrutor, Gubil ensina a André Luiz Hilário que o ato de encarnar e desencarnar não auxilia na evolução de ninguém. No momento que nós encarnamos, nós estamos aqui para aprender. E se no plano espiritual nós nos preparamos com que objetivo? Com o objetivo de encararmos uma empreitada de uma existência, passando por dificuldades, ouvindo muitas coisas que nem sempre é o que nós gostaríamos. Há momentos que tudo que a gente faz parece que dá certo, mas também tem momentos que parece que vai dar tudo errado. As casas espíritas enfrentam grandes dificuldades externas e internas. Faz parte da humanidade. Eu trabalhei em escola pública. Era um grande desafio. Nós tínhamos que ser extremamente resilientes, aceitar com bastante paciência
e boa vontade os desafios que a vida nos colocava. Não é apenas você encarar, nós temos que ter a compreensão de que o processo reencarnatório ele é feito de uma expiação que se arrasta por toda a vida. Existem provas, sim, mas nós também temos expiações. É um combo, se eu posso dizer assim, paralelo de desafios. Com isso, o espírita ou o trabalhador da última hora, se preferirem, ele tem que ter uma resignação dentro da visão espírita. Não é a resignação que se encontra, por exemplo, aqui no Aurélio, né? Nos dicionários da vida. Não. É resignação espírita. Eu tenho que ser resignado porque eu compreendo o mecanismo reencarnatório. E compreendendo o mecanismo reencarnatório, eu terei que aceitar certas coisas, porque eu tenho uma visão mais dinâmica da minha realidade. Eu não sou apenas um encarnado, eu sou um espírito que estou de posse de um corpo físico vivendo uma trajetória de vida. E diante disso, eu dou as minhas escorregadas. Eu, em alguns momentos, deveria dar um testemunho de alguém que aprendeu um pouco mais, mas infelizmente estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Isso não justifica, mas a gente precisa ser perseverante. O indivíduo encarna. Ele traz no seu bojo reencarnatório uma proposta que só com o tempo ele vai perceber o motivo pelo qual ele encarnou. Nem todos têm a bênção de reencarnar num lar espírita, onde a família vai oferecer todas as informações necessárias. Algumas pessoas aprendem no toque de caixa, no tranco. E quando elas se dão conta, já se passaram 20, 30, 40 anos na matéria encarnado, e aí a pessoa, meu Deus, e agora o que que eu faço? Chico Xavier nos orientou de uma maneira sábia. Eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso fazer um futuro diferente. E ele repetia isso constantemente. Quem teve oportunidade de ler, ou quem tiver a oportunidade de ler As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, a gente fica realmente de queixo caído. A vida do Chico foram desafios constantes, em que ele precisava recomeçar. Quando ele sai de Pedro Leopoldo e vai com a roupa do corpo para Uberaba, ele recomeçou, deixou tudo para trás, até os almanaques que ele gostava de colecionar, uns almanaques que se vendiam antigamente, que a pessoa colecionava. Como se fosse álbuns de figurinha. Ele deixou aquilo para trás porque ele não queria levar nada de Pedro Leopoldo e queria recomeçar em Uberaba. Então é interessante porque essas histórias elas servem de estímulo para a gente. Todo dia é um momento de recomeçar. A vida, ela não é uma linha reta, ela é feita de ciclos. E nós, às vezes, precisamos parar, pensar. Um ciclo se fecha e outro começa. E a gente precisa ter um pouco de humildade para reconhecer que nós não somos os donos da verdade. Temos as nossas dificuldades, mas precisamos nos capacitar para lidar com as perdas, com as mudanças abruptas, com aquelas coisas que nós não estamos muito de acordo, mas temos que aceitar. Faz parte do processo da vida. Com isso, a gente vai diariamente ressignificando a nossa vida. A página inicial do irmão José é um convite a nós não esmorecermos. Todo dia agradecermos a Deus a oportunidade da bênção de mais um dia, para termos chance de revermos todo o nosso histórico de vida
Eu não vou conseguir consertar as coisas que eu fiz há 20, 30 ou 40 anos atrás, até porque com a idade que eu me encontro já posso dizer isso, né? Eu tenho que olhar para trás e aprender com os meus erros, tentando compartilhar com as pessoas da casa espírita, dos jovens, principalmente da mocidade espírita, que a gente deve tentar se melhorar a cada dia, tentando errar menos, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. E num planeta dessa natureza é quase impossível não recair em erros. Se fosse um planeta de regeneração, a história seria diferente. Mas como o Chico já nos avisou que o planeta de regeneração que nós gostaríamos está um pouco longe de acontecer, a gente tem que fazer um trabalho diário de formiguinha. Todo dia levantar o pensamento às esferas mais elevadas, pedindo à espiritualidade amiga amparo, proteção. Vigiai e orai. Ou até, se preferirem, o contrário. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Não importa. Nós temos que nos manter em alerta o tempo todo para não reincidirmos em erros que sabemos que, devido ao nosso atraso de evolução moral, ainda podemos recair. É uma tarefa diária que a gente lê, que a gente estuda, que a gente aprende, que compartilha com os amigos, mas, acima de tudo, temos que dar um testemunho. É um trabalho contínuo em prol do bem. Não é uma coisa que tem um prazo determinado, não. A gente tem que continuar insistindo até o nosso processo de desencarne. Por quê? Porque enquanto estamos a caminho, nós temos que dar esse testemunho de resiliência, esse testemunho de resignação, o testemunho de que compreendemos que não é uma fórmula mágica, não existe receita. O indivíduo precisa se melhorar. E como nós somos uma soma de várias reencarnações. E o que nós apresentamos aqui para os companheiros é a nossa melhor versão. Então, por aí vocês fazem ideia de quem já fomos. Se essa é a melhor versão, eu tenho que botar a mão na consciência e pensar assim: eu tenho que corrigir as versões anteriores. E essas versões, elas de vez em quando vêm à tona, né? E eu preciso ir aparando as minhas arestas, cortando as arestas do homem velho que ainda existe aqui. É uma tarefa diária. Quando a gente acha que resolveu um problema, surge outro. É que nem aquela história. Quando eu consigo encontrar a resposta, a vida muda a pergunta. E aí, como é que eu faço? Eu preciso me capacitar. E como é que eu vou me capacitar? Estudando. Estudando e trabalhando em prol do bem. Através do trabalho assistencial, através da divulgação doutrinária, eu também estou internalizando um conhecimento. Porque eu estou escutando o que eu estou falando. E eu preciso me lembrar do que eu estou comentando com os amigos, para não cair em contradição e fazer o contrário, né? Falar uma coisa aqui e amanhã não fazer o que eu estou conversando com os amigos. Isso é importante, porque uma companheira nossa que já desencarnou lá do Consolador, ela dizia o seguinte: o ouvido mais próximo à minha boca é o meu, é uma distância de dedos. Então, eu sou o primeiro a escutar aquilo que eu falo. Então, eu tenho que ser o primeiro a colocar em prática aquilo que eu estou compartilhando com todos. Por isso, é um trabalho constante aonde, à medida que vamos lendo, à medida que vamos estudando, nós vamos nos surpreendendo, porque a contemporaneidade das obras de Chico Xavier é algo fantástico. Emmanuel, nas entrelinhas das mensagens que ele nos ofereceu, ou que nos oferece,
nós encontramos uma contemporaneidade para o nosso dia a dia de hoje. Livros que foram escritos há 80 anos, 70 anos. Então, a gente se surpreende porque o conteúdo de ordem moral, a orientação moral que Emmanuel nos dá, ela é extremamente atual. As pessoas, às vezes, elas querem revelações, elas querem novidades. E Emmanuel, conversando com Chico, esclareceu ao Chico o seguinte: vocês têm conteúdo de ordem moral para se modificarem. Não há necessidade de novas revelações. Aprendam com o conhecimento que já existe. Porque, pouco antes do Chico desencarnar, alguns curiosos foram conversar com Chico, lá em Uberaba, e perguntaram a ele: Chico, será que Emmanuel teria uma nova revelação para todos nós? E Chico sorriu e disse isso: não, não teremos mais revelações. O conhecimento de ordem moral necessário para a nossa sociedade no século que nós nos encontramos já se encontra aí, que são essa série de livros: Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva. São livros que trazem um manancial de conhecimento de ordem moral nas entrelinhas. A gente deveria ler diariamente uma página de um livro como esse aqui, ó, Palavras de Vida Eterna. Todo dia ler uma página e refletir, porque é incrível. Às vezes você lê o mesmo livro, a mesma página duas vezes, tem duas interpretações diferentes de acordo com o momento. E isso nos ajuda, porque lança um olhar diferente, convidando a todos nós a não esmorecermos. Como somos espíritos falíveis, porque somos imperfeitos em um mundo de provas e expiações, o que que a espiritualidade nos diz? Não espera da gente prodígios, espera que a gente compreenda a missão. No livro Pão Nosso, desculpe, Pão Nosso não, Boa Nova, fiz confusão, de Humberto de Campos, existe uma passagem que Maria de Magdala conversa com Cristo e ela pede perdão a Jesus, porque ela não conseguia ser igual a ele. Ela havia falhado, havia caído em tentação. E o Cristo abraça Maria de Magdala e diz assim: eu nunca esperei que você fosse igual a mim. Eu esperei que você, pelo menos, compreendesse a- as palavras que eu estou passando para você. A espiritualidade, ela entende que somos espíritos imperfeitos. Se nós conseguirmos compreender a ideia de toda a mensagem da Boa Nova do Cristo, né, já é um passo muito grande. Porque devido o nosso atraso espiritual, nós ainda temos dificuldade em dar testemunhos, renunciar em favor dos semelhantes. Por quê? Porque somos criaturas imperfeitas. Mas isso não nos impede de, se cairmos, levantarmos e continuarmos. É aí que entra a página inicial do irmão José, quando diz o seguinte: nós somos espíritos falíveis. Somos aprendizes da Boa Nova na escola da vida. Se reincidirmos num erro, vamos tentar nos dar conta que estamos errando e vamos tentar daqui para frente errar menos. Ao longo dos anos na escola pública, eu tive a oportunidade, como professor, de observar alunos que repetiam de ano. E a gente dizia para eles: olha, você repetiu de ano porque você não teve condições de passar. Mas isso não quer dizer que você vai desistir. Você deve insistir e deve continuar. E guardando as devidas proporções, há momentos que nós estamos cansados
e queremos sentar na beira da estrada da vida. Podemos até, guardando de forma alegórica a ideia, a gente senta embaixo de uma árvore para dar uma respirada, ganhar um fôlego, descansar os pés, mas temos que calçar o sapato e continuar a nossa jornada. Não é pelo fato de termos cometido um deslize, que pois não somos melhores do que ninguém, que vamos desistir de continuar trabalhando. Eu conheço um companheiro da doutrina espírita, lá da Taquara, Gilberto Bordalo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que uma vez brincando comigo, Gilberto disse assim: só erra quem tenta acertar. Quem não tenta acertar, não erra. Eu achei engraçado, porque nós estávamos trocando ideia e eu falei assim: olha, eu não tenho certeza se é desse livro. Ele falou: não tem importância, só erra quem tenta acertar. Então, se nós continuarmos tentando, nós não vamos desistir. Não vamos nos desviar do caminho, não vamos sair dessa trajetória que a espiritualidade nos oferece. Podemos, talvez, caminhar mais lentamente devido às nossas limitações. Isso aí não tenho dúvida. Mas isso não quer dizer que a gente não que a gente vai deixar de tentar. Pelo contrário, a gente tem que continuar insistindo. A perseverança faz parte do processo de aprendizagem da vida. Gerson, nosso diretor doutrinário, conhecido da Casa Espírita Lar de Teresa, do João Aparecido, de outros também, ele disse para mim: às vezes o indivíduo não aprende porque ele não insiste o suficiente. Quando nós estávamos conversando a respeito de aprender a tocar instrumento musical, na época, nós fazíamos parte da Mocidade Espírita, aonde um companheiro de vocês, junto comigo e outros, o Capilé, Caio Capilé, junto comigo e outros, fazíamos parte da Mocidade Espírita. Eu tinha dificuldade de tocar violão. E o Gerson falou: insiste. Mas, Gerson, eu não consigo aprender. Mas vem cá, você está insistindo ou não está? Você quer aprender ou não quer aprender? Se ele aprendeu, por que que você não pode aprender? Eu aprendi, mas com o tempo não me dediquei tanto quanto o Caio se dedicou a tocar violão, e até hoje eu sei que o Caio toca violão na Mocidade Espírita daí, do Lar de Teresa, lá do Paulo Estevão. Então isso tudo nos leva a uma reflexão. Precisamos ser perseverantes no bem. Precisamos deixar de lado um pouco dos nossos melindres e insistirmos, porque nós seremos os beneficiados. Estamos tentando fazer o que está ao nosso alcance, nem sempre vamos conseguir. Buscamos orientação com os companheiros que têm mais tempo de doutrina espírita, companheiros que tiveram a oportunidade de conhecer Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, principalmente, e que nos dão orientações para que hoje, Altivo Panfiro, esse eu tive a oportunidade de conhecer bem, e ele nos dava orientação para que a gente não esmorecesse. Altivo era interessante em algumas coisas. Ele, às vezes, chegava, a gente ia até lá, Bento Ribeiro, nos sábados à noite, e levava uma dificuldade. E Altivo escutava e dizia assim: tenham paciência que isso se resolverá. Só não esmoreçam. E, de fato, as coisas acabavam se resolvendo. Eu dizia para ele depois: o motivo só se foi pela insistência em prol do bem. E ele diz: a espiritualidade intercede a favor daqueles que persistem em prol do bem coletivo. Quando nós nos preocupamos em sermos úteis para a coletividade que nos acolhe, a espiritualidade nos socorre, nos auxiliando, para que a gente não esmoreça.
Todos cometemos erros, cometemos equívocos, mas isso não quer dizer que a gente vai jogar toalha, como antigamente se dizia. Não, é um projeto reencarnatório, como no livro Mensageiros, André Luiz escutou naquela grande reunião em que ele e Hilário estavam lá ouvindo os depoimentos de todos os médiuns falidos. E ele constatou uma coisa interessante: errar, todos cometem erros, mas muitos desistiram por vaidade. Muitos renunciaram ao trabalho missionário que assumiram na espiritualidade porque não se achavam dignos, ou talvez por terem se aborrecido mais do que imaginavam. Enquanto, na verdade, se somos humanos, estamos encarnados, nós temos que aprender a relevar e orar pelo semelhante, orar pelo bem comum, porque o nosso objetivo é a melhora da nossa comunidade, a melhora da nossa sociedade como um todo. Se nós não formos perseverantes no bem, a espiritualidade, ela não investe na gente. Quantos espíritos simpáticos se aproximam e às vezes identificam na nossa singela figura, se podemos dizer assim, alguém que pode até vir futuramente a servir melhor a causa espírita. Depende do quê? Do esforço no bem comum, na nossa predisposição em sermos úteis e não nos preocuparmos unicamente com a opinião dos outros. Se a gente pensa dessa forma, se a gente pede isso, a espiritualidade intercede e nos auxilia através da intuição, através do sono em desdobramento. Nos desdobramos à noite e somos orientados para termos a paciência necessária, como nos conta André Luiz nas suas obras, porque a dificuldade vai ser resolvida. Todos os companheiros, para a gente ir terminando, conhecem um livrinho, pelo menos é um livrinho bem conhecido em todas as casas espíritas. Aconteceu numa casa espírita. E esse livrinho é uma advertência, uma sugestão, uma ideia, aonde, como nós somos criaturas falíveis, todos nós estamos sujeitos a passar por provas, desafios, expiações. Que a gente tenha sempre em mente que no momento da nossa prece diária, quando vamos dormir, ou da nossa prece ao acordar, que a gente possa solicitar dos mentores da casa que nos acolhe e das casas co-irmãs que nos recebem, que a gente persevere em prol do bem, que a gente esteja sempre disposto a colaborar, a auxiliar e servir, porque é compartilhando que recebemos. Ninguém colhe aquilo que não tenha plantado. E se nós desejamos receber algo de bom que nos impulsione para frente, nós temos que dar o que temos de melhor. Eu desejo a todos os companheiros que nos escutam um grande abraço de luz, muita paz, que os trabalhadores espirituais do Lar de Teresa nos envolvam a todos, lembrando que enquanto estamos encarnados, é uma oportunidade de servir. Enquanto estamos a caminho da luz, como nos diz André Luiz, é uma oportunidade de estudar e nos melhorarmos, porque nós não podemos
adiar compromissos que se encontram na nossa programação encarnatória, porque senão corremos o risco de nos vermos, como André Luiz nos contou do livro Os Mensageiros, quem sabe um dia nos encontrarmos numa grande reunião no plano espiritual, tendo que dar um depoimento daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. O que eu deixei de fazer, agora é tarde. Mas enquanto eu estou encarnado, enquanto eu estou a caminho da luz e com a consciência de que posso trabalhar do bem, por que não fazê-lo? Por que não me dedicar? Por que não me colocar à disposição dos amigos para ser útil, no caso, no dia e no momento que assim o desejarem? O nosso abraço fraterno. Me desculpem as palavras um pouco engasgadas, porque a gente acaba até se emocionando com algumas coisas que nos vêm à mente que a gente não havia programado. Obrigado, Renata, pela oportunidade desse encontro. Que Jesus nos abençoe. Nós que agradecemos, Éder, sempre tão disponível de trazer estudos para nós, de trazer tantas reflexões que com certeza nós levaremos hoje, né, para os nossos, saindo aqui de nossa reunião, nós continuaremos a refletir por tudo que você trouxe para nós. Muito boa lembrança, né, dos livros espíritas que estão sempre aí disponíveis, né, para nos auxiliar no estudo, nos esclarecimentos, no melhor entendimento da doutrina. Nós também gostaríamos de agradecer a todos que estão conosco até o momento e queremos renovar o convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde teremos o estudo de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E para finalizar nosso encontro, nossa reunião de hoje, vamos para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, num sentimento de agradecimento por esses momentos de reflexão, de esclarecimento, agradecendo essa doutrina que tanto nos dá, que de suporte, para que possamos passar por esse momento que sabemos que não é fácil, onde o mundo tanto precisa de compreensão, de paz, que tenhamos a certeza de que somos todos amparados pela espiritualidade maior, que Jesus está aqui conosco, cuidando do nosso planeta, cuidando de cada um de nós e nos dando a oportunidade para que renovemos as nossas esperanças através do trabalho do bem, através do estudo, para poder melhor entendermos tudo o que se passa nesse planeta de provas e expiações. Possamos seguir juntos com a certeza de que o nosso futuro, como foi dito, ele será melhor. Só depende de cada um de nós fazermos a nossa transformação para assim transformarmos o nosso planeta em um lugar de paz, de harmonia e fraternidade. Pedimos assim a permissão de Deus para darmos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos e possamos nos encontrar na próxima semana.